Olá, nós vamos falar hoje sobre gestão da qualidade total. Você vai entender nos próximos slides o que é, quais são os princípios, nós vamos detalhar cada um e vamos conversar bastante sobre eles. Por quê? Porque qualidade total é algo muito útil para o cliente final e para a empresa também. Então há esses dois universos que se beneficiam com uma gestão da qualidade feita da maneira correta. E a gestão da qualidade, ela ultrapassa barreiras. Eu vou dar um exemplo para você. Essa semana eu fiquei num hotel em São Paulo de segunda a quinta-feira com a minha esposa. E esse hotel ele é na Avenida Ibirapuera, em Moema. Para quem não sabe, eu não sei quem é você e não sei onde você está, mas Moema é um bairro muito bom de São Paulo. E esse hotel que nós ficamos também é muito bom, porque minha esposa ia fazer uma cirurgia e eu queria que ela tivesse todo o conforto possível para se sentir bem. Bom, nós ficamos lá e quando a gente olha a qualidade, a primeira coisa que nos chamou a atenção num hotel caro, no centro de uma região extremamente valorizada de um bairro nobre de São Paulo. A primeira coisa que nós olhamos foi as teclas para chamar o elevador. Você tem que apertar para cima ou para baixo. Aquele interruptor lá estava assim, ó, a parte onde você aperta o botão estava cinza claro, do lado estava preto. Sabe preto o quê? De sujeira do pessoal ficar clicando. Agora pensa comigo, um hotel caro, um hotel muito bom, deveria zelar pela qualidade, correto? O que deveria ser feito? Que eu até comentei com minha esposa, tinha que ter uma inspeção nos elevadores. Não só inspeção de manutenção, mas inspeção de limpeza também. Chega lá, olha, tá sujo esse negócio, pega lá um alvejante, qualquer coisa assim, limpa esse trem, ué. É qualidade, o cliente percebe isso. Marcelo, mas isso é importante hoje? É claro que é. Olha a situação que nós estamos hoje. A gente está falando de pandemia, de Covid, de Ômicron. Isso é importante, mas tirando a pandemia, sai a pandemia. É importante um hotel de qualidade, um hotel que tem luxo, um hotel que deveria zelar pela higiene e não estar zelando. Ponto. Isso é qualidade. Marcelo, você viu outros aspectos também? Vi, nessa mesma estadia, quando a gente fala de qualidade, chegamos lá, o frigobar não estava funcionando. Significa que ninguém olha aquilo, ninguém faz uma inspeção preventiva. Quem tem que descobrir o problema é o cliente. Isso faz sentido para você? Para mim não faz nenhum o cliente descobrir um problema. Aí o que nós fizemos? Pega o telefone, liga. Eu falei, bem, tomara que eles tenham um frigobar que vem, tira o ruim e bota o novo. Eles fizeram isso. Mas o cliente já está pé da vida. Outro problema que nós encontramos, quando estava no banheiro, minha esposa estava debilitada, tinha que tomar banho. Tem uma alça, é uma alça que tem na hora que você entra no box, para a pessoa segurar e não cair. Na hora que eu fui dar uma olhada, tinha esse tanto aqui do parafuso saindo. Significa que a bucha estava soltando dos dois lados. Então isso é muito pior do que não ter qualidade. Além de não ter qualidade, você pode gerar um acidente num cliente. Então qualidade total, quando a gente fala de qualidade total, significa elevar a qualidade. Não é só elevar durante um tempo, é elevar e manter e dar o próximo passo. É um exemplo para você. Marcelo, isso aí você falou da sua experiência num hotel. Sim, isso acontece em fábrica de monte, mas de monte, e são coisas simples. Vou falar para você como é que deveria funcionar, na minha visão, o que deveria funcionar no hotel para evitar o que aconteceu. Primeiro, inspeção de limpeza diária. Bota um checklist lá, vou perguntar para o hotel, você já escutou falar em checklist? Checklist, primeiro item, ver ao redor dos botões de solicitar o elevador se está tudo limpo. Se não tiver, aplique alvejante, aplique o que quiser, mas limpa o negócio. Checklist de manutenção, uma vez por semana ou no período correto, checa o quarto, faz uma inspeção de segurança, vê se está tudo funcionando adequadamente. Porque o que nós vimos é gritante. O que é gritante? Não tem qualidade nenhuma em algo que você espera que tenha e que você pagou para isso. Por isso que é importante uma gestão de qualidade da maneira correta para agregar valor ao cliente. Pergunta para mim se eu vou voltar nesse hotel. Jamais em tempo algum na minha vida eu vou voltar. E não é um hotel qualquer, não.
é um hotel multinacional. Se não for 5 estrelas, está perto, mas eu tiraria pelo menos umas 2 agora. Então aproveite esse treinamento e a gente vai conversar mais sobre essas vivências que a gente tem para agregar valor para você. Um forte abraço. Gestão da qualidade total. Lá fora é conhecido como TQM, Total Quality Management, que é uma gestão para garantir que a qualidade seja algo rotineiro e que seja uma prioridade nas organizações. Quando é que ela surgiu? Os conceitos iniciais foram definidos em 49, ano também que nasceu o TPM. E o que é prioridade para qualidade total é fazer melhor com menos recursos. É eu garantir a qualidade do que eu estou fazendo no processo com a quantidade menor de recursos que eu puder. O foco primário é satisfação do cliente. E o foco no cliente, muitas vezes, ele se perde. Eu vou contar para você uma experiência que nós tivemos, eu tive com minha esposa, para você ver o que é falta de foco no cliente, que é o que prega a gestão da qualidade. Também é importante colocar aqui 3 fatores que norteiam a qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando da qualidade global. Então você imagina uma empresa que tem várias fábricas pelo mundo, o tratamento de qualidade tem que ser igualmente aplicado. Nesse contexto, as prioridades são qualidade para o cliente, os custos de fabricação e os prazos envolvidos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre gestão da qualidade total. Na gestão da qualidade total, os funcionários têm que evoluir também. Marcelo, você está falando que não é só evoluir o processo, não é só garantir a qualidade, prazo e custo? Sim, os funcionários têm que acompanhar essa evolução. A questão de comprometimento dos funcionários, ela é muito relevante na gestão da qualidade. Se você acompanha os nossos treinamentos, você deve lembrar qual é a nossa visão sobre pessoas. Pessoas, na nossa visão, são ativos muito importantes para qualquer organização. Então veja bem o que a gente está falando. Eu estou falando que pessoas são ativos. Isso quer dizer que, na nossa visão e entendimento, pessoas são vitais para fazer melhorias em processos e manter processos. Eu vou mostrar para você o que a gente está falando. Imagina que eu tenho um processo e uma variável importante é satisfação do cliente. E o negócio quer que essa satisfação ela saia de um patamar e suba para um outro percentual. A situação atual é de uma satisfação do cliente de 60% e a empresa quer que isso evolua para um número maior ou igual a 85%. O que a gente está falando para você é que para fazer essa parte aqui que eu estou mostrando, que é uma melhoria, é um salto que está sendo dado de melhoria, eu preciso do quê? Eu preciso de pessoas engajadas, pessoas comprometidas, pessoas sendo desenvolvidas. Acabei de fazer o projeto atingir 85%, pronto, não preciso mais dessa turma? Muito pelo contrário, é importante para manter o que foi melhorado. O que a gente está falando para você é que para fazer melhoria eu preciso de pessoas e para manter o que for melhorado eu também preciso de pessoas motivadas, engajadas, comprometidas. Isso é qualidade total. E os funcionários não podem ficar parados no tempo e no espaço. Esses profissionais precisam de uma liderança efetiva. O que é uma liderança efetiva? É ter um líder que desenvolva essa turma, que tenha uma preocupação genuína em desenvolver essa turma para cada vez mais eles estarem focados, alinhados e comprometidos com o que é importante para se entregar para o cliente. A gestão de qualidade total, ela tem 8 princípios. Esses princípios vão desde foco no cliente até comunicações. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar em detalhes cada um deles
e vamos mostrar para você a nossa visão e a nossa experiência em cada um desses itens. Quando a gente olha o TQM, que é a gestão da qualidade, os 8 princípios que ele tem são princípios satélites que formam toda essa integridade que tem em qualidade. Falando do primeiro, que é foco no cliente, ele é um dos princípios mais importantes não só para a gestão da qualidade, como para outros métodos e metodologias. Por exemplo, no Lean Six Sigma, é vital você saber o que o cliente quer, como tratar o cliente e como priorizar o que é importante para ele. Então, a partir desse desenho, nós vamos começar a entender cada um desses 8 princípios em mais detalhes e a gente vai trazer a nossa experiência à medida que a gente for avançando. Falando do primeiro princípio, foco no cliente. Quem é o cliente? Quem são os seus clientes? Melhor pergunta. Eu vou te dar 2 minutos para pensar em quem são os seus clientes. Por que isso é importante? Porque se você não souber quem são os seus clientes, esse é o primeiro passo que você vai ter que fazer. Quer ver um cliente que eu tenho? Nos treinamentos, em todos os treinamentos onde eu posso usar esse exemplo, eu trago. Por quê? Porque é importante. E guardadas as proporções, é o que você e eu enfrentamos quando a gente vai em empresas, quando a gente trabalha em empresas. Meu cliente principal hoje se chama esposa, minha esposa. Ela é o cliente número 1 que eu tenho. E aí você vai perguntar assim, Marcelo, mas é fácil você atender a sua esposa e entender as necessidades dela. É óbvio que não é. Claro que não é. Mas Marcelo, há quanto tempo você conhece a sua esposa? Há 30 anos. Olha só o que eu estou falando para você. Há 30 anos eu conheço minha esposa e se eu baixar um pouquinho a guarda, eu perco o que é importante para ela. Isso é muito rápido de acontecer. Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho que traduzir o que ela está querendo. Eu tenho que primeiro escutar o que ela está falando, eu tenho que entender o que ela está falando e eu tenho que priorizar o que é mais importante para ela. Por que, Marcelo? Porque na minha casa eu tenho uma lista de coisas que ela quer que eu faça. E essa lista é mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer para você ver, para você entender onde está o problema. Eu tenho aqui uma lista, essas são as coisas que eu tenho que fazer. Essa lista ela vai crescendo, ela nunca chega ao fim. É um fato muito interessante na minha vida, porque eu estou 30 anos com ela e essa lista nunca acaba. Você faz uma atividade aqui, por exemplo, você mata essa aqui, o que acontece? Acaba nascendo mais umas 3, 4 aqui. É assim que funciona, é infinita essa lista de coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Se eu não tenho que fazer, quando eu falo que eu tenho que fazer, ou eu mesmo tenho que fazer, ou eu tenho que terceirizar ou quarteirizar. Marcelo, explica esse trem melhor aí. Ou eu peço para meu pai me ajudar, para o meu sogro me ajudar, ou contrato alguém. O problema é meu. O que ela quer são essas atividades feitas. Só que eu não consigo fazer tudo, porque se eu ficar fazendo tudo aqui, eu vou morrer e não vou conseguir atender tudo que ela está pedindo. Aí o que eu faço? Eu tenho trabalhado para ver o que é prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho que atacar, porque senão eu morro louco. Não consigo fazer nada. Eu não sei você, mas eu posso falar por mim. Escutar e principalmente entender o que minha esposa está falando é um desafio diário que eu fico me treinando, me policiando todo dia. Mas no final das contas, é ela que define a regra do jogo. Marcelo, isso se aplica também a clientes em empresas? É lógico. Cliente aí fora que ele determina o que ele quer. Se você não atender as necessidades dele, principalmente hoje, ele compra do sujeito que está do lado. Ou ele compra lá da Finlândia. Esse é um outro exemplo que a gente traz para os alunos. Nós compramos recentemente um suporte para usar nas nossas gravações e nós fizemos uma cotação e o que nós vimos? Nós acabamos comprando um suporte com o preço menor e a qualidade muito maior do que a gente tinha por aqui. E você sabe de onde nós compramos esse negócio? Nós compramos de um lugar chamado Finlândia.
Você sabe onde é que é isso? Eu também não sabia. Se perguntar agora também não vou saber, nem vou lembrar onde é que é. Mas eu sei que é do outro lado do mundo. Então chegou aqui com preço menor, com a qualidade superior e praticamente no mesmo tempo que os fornecedores internos iriam fazer. O que eu estou querendo te falar é o seguinte: se você não tratar o seu cliente como uma prioridade, não souber escutar o que ele está querendo e priorizar, ele vai comprar de outro. Tão simples quanto isso. Que é o que a gente vê nessas frases. Saiba quem é o seu cliente, escute o seu cliente, traduza o que ele está querendo falar, priorize o que ele precisa e faça o que foi priorizado. Aqui tem algumas sugestões de como implementar esse foco no cliente, olhando qualidade total, que é o que a gente falou agora há pouco. O primeiro item aqui é escutar os clientes. Eu escuto os clientes, eu traduzo o que eles estão querendo dizer e eu priorizo o que ele está pedindo. Mas também eu preciso trabalhar dentro da empresa. Imagina que a gente está falando de um cliente externo. Na empresa, a empresa tem que estar alinhada com o que o cliente deseja. Se ela não estiver alinhada, ela vai cometer erros. O item C é conversar com os clientes. Isso não é algo pontual. Marcelo, você está falando que eu tenho que ficar escutando o que o cliente fala, eu tenho que traduzir, eu tenho que priorizar, eu tenho que fazer, eu tenho que ficar rodando isso? É isso que você tem que fazer, porque as coisas são muito dinâmicas. O outro item aqui é gerenciar relacionamentos com os clientes. É estar próximo ao cliente. E o outro item, que é o final, é fazer um balanceamento do que o cliente quer com a empresa e os stakeholders. Então vamos lá, o que é stakeholder? Stakeholder é qualquer pessoa dentro da organização que pode ser fora também, que pode ajudar ou atrapalhar uma determinada atividade. Normalmente nas empresas a gente já sabe, quem trabalha há um determinado tempo na empresa já sabe isso. Imagina que a pessoa quer implantar uma melhoria numa determinada área. Antes de implantar, a pessoa já sabe normalmente quem são as pessoas que têm que ser comprometidas, envolvidas antes de fazer a mudança. Por quê? Porque dependendo da pessoa, ela pode atrapalhar. E dependendo da mudança, você quer que tenha mais pessoas sempre ao seu favor. Por que é importante balancear o que os clientes precisam com a empresa e com stakeholders? Stakeholders, para realmente garantir que o que foi definido para entregar ao cliente seja entregue. E agora, dentro da empresa, é importante ter um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Se você quiser atender tudo que o cliente quer, não vai dar certo. Nós vimos o exemplo que eu falei da minha esposa, de as coisas que eu tenho que fazer, não vai dar certo. Você vai morrer na praia. Você tem que priorizar. E o que você priorizou e se comprometeu, você tem que entregar. Então é isso que ele está falando. Quando eu balanceio, quais são as melhorias, o que eu vou garantir para entregar para o meu cliente. Porque se eu tentar fazer tudo, é a mesma coisa de eu tentar ferver o oceano de uma vez. Você não vai conseguir e vai morrer afogado. É isso que ele está falando. Agora eu vou falar para você de uma experiência que nós tivemos. Minha esposa precisava fazer uma cirurgia e eu reservei um hotel em São Paulo. Esse hotel era na Avenida Ibirapuera, perto do consultório onde minha esposa ia fazer a cirurgia. E eu liguei e fiz a reserva. Esse hotel é muito bom, olhando as pesquisas, é praticamente 5 estrelas, porque eu queria dar a melhor condição para minha esposa nesse momento. E fiz a reserva. Chegando lá, eu olhei, a primeira coisa que nós olhamos, que chamou muita atenção, foi que o elevador, tem vários elevadores assim, ó, eram 3. Esse é de serviço, esse é para cliente e esse é para cliente. O que aconteceu é que nesse elevador tem um botão, na verdade aqui do lado, né, na parede, para você apertar para subir ou descer. É comum isso. Agora, o que não é comum é que em volta desse botão estava tudo sujo. Sujo do quê? Sujo de encardido.
Sabe igual interruptor de casa, quando você usa muito assim, em volta dele normalmente fica sujo. Aqui em casa como é que a gente faz? De tempo em tempo passa lá, limpa tudo, né, para ficar sempre limpinho. Ele estava tudo sujo, essa é a primeira coisa que nós notamos. Dando uma impressão estranha, né? Porque você paga tão caro para ficar num hotel, pelo elevador já dá um senso, né, de sujeira. Entrando no elevador foi pior ainda. Tudo encardido, os botões, e foi dando uma impressão muito ruim. Chegando lá no quarto, nós reparamos que o frigobar não estava funcionando, não estava gelando. Eu tive que ligar para reclamar. Fomos tomar banho, entrando dentro do banheiro do box, tem um suporte. Aquele suporte é para a pessoa segurar, para que ela não caia se ela tiver alguma deficiência. E era o caso da minha esposa. Na hora que eu segurei no suporte, quase saiu na minha mão, as buchas saíram. Eu peguei o telefone e liguei para a recepção para reclamar dessas coisas. O que eu estou querendo falar para você? É que esse hotel esqueceu o que é foco no cliente. Qualquer cliente em um hotel vai querer uma qualidade de limpeza mínima. Vai querer que as coisas funcionem, principalmente quando você paga muito caro por isso. Marcelo, você está falando de qualquer hotelzinho? Não estou falando não, estou falando de um hotel de rede mundial. Marcelo, você está falando de alguma coisa muito difícil? Claro que não, estou falando de coisa simples. O que é coisa simples? Agenda para limpar, para todo dia olhar para ver a condição de limpeza desses botões aqui. Agenda semanalmente para ver como é que estão os aspectos de manutenção dos quartos. Para quê? Para preservar a qualidade, para entregar qualidade para o seu cliente. Marcelo, isso é importante para você? É óbvio que é. Marcelo, você vai voltar lá? Nunca mais. Minha esposa vai ter que voltar semana que vem. Nós não ficaremos lá. E até passei para eles formalmente esses aspectos. O que eu estou mostrando para você? Eles têm relacionamento com o cliente? Tem sim. Eles conversam com os clientes? Conversam. Tem lá formulário de avaliação, pode mandar por internet. O que eles estão precisando fazer então para ter uma qualidade total? Estão precisando escutar, não ouvir, é escutar, traduzir o que o cliente quer. Eles têm que pegar o hotel e alinhar o hotel frente ao que é importante para os clientes, e eles têm que balancear melhor custo-benefício. Eles estão deixando de investir em pequenas coisas que são extremamente importantes para clientes que pagam caro pelo hotel. Nenhum cliente quer ver o que eu e minha esposa vimos. Botão tudo sujo, dá um aspecto de sujeira muito grande, dentro do elevador tudo sujo, vai lá no box, o suporte caindo, frigobar que não funciona. É só um exemplo para você. Trazendo para dentro de empresas, é a mesma coisa. Eu tenho que garantir esse conjunto de itens para ter uma eficiência no que eu estou querendo implantar. Quais são os benefícios que você tem com foco no cliente? Eu aumento minha receita. Antes de falar em aumentar receita, eu gostaria de falar para você que você mantém o seu negócio. Uma empresa que não trata bem o cliente, que não faz isso que a gente está falando, está fadada a sair do mercado. Então, o aumento de receita e de participação é um resultado de um bom tratamento ao cliente. O aumento aqui também de divulgação e compartilhamento do produto, do processo ou serviço que você está apresentando também é um benefício. Eu acabei de falar para você que eu jamais, em tempo algum, nesse universo, vou em qualquer hotel dessa rede americana. Jamais vou. Como é que funciona? Quando há uma coisa boa acontecendo, a progressão é aritmética. Quando acontece algo negativo, o negativo é progressão geométrica. É muito maior e faz muito mais estrago. E o último item aqui de benefício é o que a gente normalmente chama de fidelidade. O que é fidelidade? O
que nós queremos como retorno de tratar bem o cliente é que ele continue comprando e indicando os nossos produtos, processos ou serviços, se for o caso. Acompanhe nos próximos vídeos a continuação dos princípios da gestão da qualidade total.